Meu nome é Elias e atualmente tenho 45 anos de idade. A história que vou compartilhar com vocês aconteceu comigo no início dos anos 90, um período que marcou profundamente a minha vida e que até hoje permanece vívido na minha memória como se tivesse acontecido ontem. Naquela época, eu morava com meus pais em uma casa simples, mas aconchegante, localizada em um bairro de classe média baixa, e levava uma rotina bastante puxada. Estudava à noite e trabalhava durante o dia em um armazém chamado Mercantil Popular, onde exercia a função de empacotador. Meu expediente começava logo cedo e só terminava às 5 horas da tarde, quando eu batia o ponto e seguia em direção à escola. Me lembro perfeitamente de que era uma quinta-feira. Ao deixar o trabalho, apanhei minha pasta surrada e segui a pé, pois a escola ficava nas redondezas. Para chegar até lá, eu costumava atravessar a Praça Coronel Afonso e depois seguir pela Rua Borges de Andrade, uma via bastante conhecida no centro da cidade por concentrar diversos tipos de comércio. Durante o dia, a rua era sempre movimentada, cheia de gente indo e vindo, vendedores ambulantes gritando suas ofertas, ônibus circulando sem parar. Mas quando a noite chegava, aquele mesmo espaço se transformava em um cenário sombrio e vazio. Muitos evitavam passar por ali após o anoitecer por conta da fama de ser um local perigoso, repleto de histórias sobre assaltos e crimes. Eu, por minha vez, passava quase todos os dias por aquela rua para encurtar o caminho até a escola, e nunca havia tido nenhum problema. Só que naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto caminhava apressado, passei diante de um brechó que ficava em uma esquina pouco iluminada. Pela vitrine empoeirada, avistei uma jaqueta jeans pendurada em um cabide, logo na entrada. Era uma peça aparentemente comum, mas que me chamou a atenção de uma maneira estranha. Parecia que aquele casaco, gasto pelo tempo, tinha algo de especial, quase como se estivesse me chamando. Eu nunca havia dado muita importância para roupas, mas por algum motivo inexplicável, aquela jaqueta despertou em mim um interesse repentino e irresistível. Era curioso, porque eu já havia passado diante daquela loja centenas de vezes, mas nunca havia notado nada ali que me atraísse. Até mesmo o letreiro apagado do brechó sempre me passara despercebido. Mas naquele dia, tomado por uma sensação estranha, decidi entrar. Assim que pisei dentro do estabelecimento, fui envolvido por um cheiro forte de mofo e cigarro. A iluminação era fraca e o lugar parecia mais um depósito abarrotado de roupas e objetos velhos do que uma loja de verdade. Enquanto eu examinava a jaqueta, conferi a etiqueta de preço e percebi que estava surpreendentemente barata. Foi nesse momento que uma senhora de aproximadamente 60 anos se aproximou. Ela estava com um cigarro aceso entre os dedos e o cheiro do tabaco impregnava o ar ao redor dela. Seu rosto estava carregado de maquiagem e ela usava anéis enormes e colares vistosos que tilintavam a cada movimento. Vestia um traje azul escuro que lhe conferia uma aparência um tanto quanto enigmática. "Boa tarde, rapaz. Gostou dessa jaqueta?" perguntou ela, soltando uma baforada de fumaça para o alto. Assenti de imediato, comentando que o preço estava ótimo. Ela sorriu com um ar misterioso e sugeriu que eu experimentasse, apontando para um provador improvisado no fundo da loja. Respondi que não seria necessário, pois parecia ser do meu tamanho, e decidi levar a peça. Ao sair do brechó com a jaqueta em uma sacola, pensei que iria lavá-la assim que chegasse em casa, pois o cheiro de cigarro era realmente muito forte. Depois da aula, já em casa, fui até a lavanderia e preparei a máquina de lavar. Antes de colocar a jaqueta dentro, como de costume, resolvi verificar os bolsos. Foi então que encontrei algo inesperado. No bolso interno havia galhos secos de uma erva estranha, que se desfizeram em pequenos farelos ao toque. Intrigado, percebi também um detalhe perturbador. Acima do bolso do peito, do lado esquerdo,
Havia um pequeno orifício, pouco maior que a largura de uma caneta, com as bordas chamuscadas e endurecidas, como se tivesse sido queimado. Não dei muita importância àquilo naquele momento. Pensei que talvez fosse apenas um desgaste natural, e afinal, a peça tinha custado tão barato que eu não podia reclamar. Coloquei-a para lavar e fui assistir televisão. Quando a máquina desligou, pendurei a jaqueta no varal, nos fundos da casa e segui com minha rotina. Naquela mesma noite, no entanto, algo estranho aconteceu. Tive um sonho diferente de todos os que já havia experimentado. No sonho, eu me via deitado no chão, cercado por pessoas que não conhecia. De repente, uma mulher mais velha, acompanhada de uma jovem de aproximadamente a minha idade, se aproximava. A mulher chorava e repetia em tom de desespero: "Por que você não me escutou, meu filho? Por que não me escutou?" Acordei apavorado, com uma forte pontada no peito e dificuldade para respirar. Fiquei desperto por um bom tempo, tentando entender o que havia acontecido, até que finalmente adormeci novamente. No dia seguinte, já não me lembrava com tanta clareza do sonho. Ao voltar do trabalho, encontrei a jaqueta seca, dobrada em cima da minha cama. Minha mãe havia recolhido do varal. Como as manhãs estavam ficando mais frias, decidi usá-la. Logo no primeiro dia, algo muito incomum aconteceu comigo. Tive um sangramento nasal repentino, o primeiro e único da minha vida. Enquanto caminhava para o trabalho, senti algo quente escorrer pelo rosto e, ao tocar, percebi que era sangue. Cheguei ao mercado pálido e precisei passar cerca de 10 minutos no banheiro tentando conter o sangramento, que era intenso e grosso. Mais tarde, no colégio, aconteceu novamente. Enquanto escrevia no caderno, gotas vermelhas começaram a pingar na folha. Precisei pedir licença ao professor para correr ao banheiro e estancar o sangue com pedaços de papel. Aquilo me deixou assustado, mas preferi não contar nada para minha mãe, que era extremamente preocupada. Se soubesse, certamente me arrastaria para o hospital no mesmo instante. Naquela noite, pendurei a jaqueta no cabideiro atrás da porta e fui dormir. Talvez por causa dos sangramentos, estava exausto e adormeci rapidamente. Durante a madrugada, fui despertado pelo som de passos dentro do quarto. A princípio, pensei que fosse meu pai, mas ao abrir os olhos, percebi que não havia ninguém ali. Ou melhor, havia algo. Uma figura indistinta, um vulto escuro, estava parada diante da porta. Sonolento, ainda cheguei a chamar por meu pai, mas a figura desapareceu no instante seguinte, como se nunca tivesse estado lá. Foi então que comecei a juntar os pontos. O sonho perturbador, os sangramentos inexplicáveis e agora aquela aparição. Tudo parecia girar em torno da maldita jaqueta. Eu me perguntava se estava enlouquecendo, mas, por mais absurda que a ideia parecesse, não conseguia afastá-la da mente. Na sexta-feira, depois da aula, fui com alguns amigos a uma lanchonete que era ponto de encontro da juventude da época. Só voltei para casa depois da meia-noite. Tomei um banho rápido e me deitei, quase dormindo, quando ouvi meu cachorro latindo do lado de fora. Reconheci facilmente o tom de alerta em seus latidos, o tipo que só soltava quando havia alguém estranho próximo ao portão. Fui até a janela, mas não vi nada. Segui até a porta da sala, conferi que estava trancada e me preparei para voltar ao quarto. Foi nesse momento que o horror se materializou diante de mim. Quando me virei, vi um rapaz parado na porta do meu quarto, olhando fixamente em minha direção. Ele vestia a mesma jaqueta que eu havia comprado no brechó. Seu rosto era pálido e o sangue escorria lentamente de seu nariz. Seus olhos fundos transmitiam uma expressão fria, sem vida, e seus cabelos levemente ondulados caíam sobre a testa. Fiquei paralisado, incapaz de gritar ou chamar por meus pais. Tremendo, estendi a mão até o interruptor da sala e acendi a luz. A lâmpada iluminou o ambiente, mas o estranho havia desaparecido.
No entanto, no exato lugar onde ele estivera de pé, a jaqueta estava jogada no chão, amontoada como se tivesse acabado de cair do corpo de alguém. A partir daquele dia, nunca mais consegui usar aquela peça. Coloquei-a em uma sacola e a joguei no lixo, decidido a me livrar dela para sempre. Pensei muitas vezes em voltar ao brechó e perguntar à dona sobre a procedência da roupa, mas acabei desistindo. Talvez eu tivesse medo da resposta. Depois que a jaqueta se foi, nunca mais tive sangramentos, sonhos perturbadores ou visões estranhas. Minha vida voltou ao normal. Conheço muitas pessoas que compram roupas usadas sem jamais passarem por nada do tipo. Mas eu sei o que vivi. E até hoje, prefiro acreditar que me livrei de algo muito ruim, algo que poderia ter me trazido sérias consequências se tivesse permanecido comigo por mais tempo. Meu nome é Helena, e por muitos anos trabalhei em um brechó localizado em uma rua movimentada da cidade, chamada Rua das Violetas. Sempre gostei daquele lugar, pois ele tinha uma atmosfera diferente, repleta de objetos vindos de histórias que eu nunca conheci completamente. Eu dizia para mim mesma que cada peça carregava uma memória, um vestígio de alguém que já a usou, um pedaço de uma vida deixada para trás. Mas com o tempo, aprendi que algumas memórias não ficam presas apenas nas lembranças. Existem objetos que parecem carregar algo muito mais pesado, quase como se fossem capazes de absorver dor, sofrimento e até mesmo a presença de quem um dia os possuiu. Entre todas as coisas que já passaram por minhas mãos durante os muitos anos que estive ali, nenhuma me marcou tanto quanto um par de sapatos vermelhos. Eles apareceram de forma inesperada, em um dia comum, sem que eu tivesse ideia de como haviam chegado até nós. Eram pequenos, feitos claramente para uma criança, e brilhavam com um couro vermelho intenso, com um laço delicado na frente. O curioso é que pareciam praticamente novos, sem arranhões, sem marcas de uso, quase como se nunca tivessem tocado o chão. O detalhe que mais me inquietava era o fato de que ninguém sabia de onde eles tinham vindo. No brechó, cada peça geralmente chegava acompanhada de uma etiqueta, um número de registro ou, ao menos, com a informação de quem havia feito a doação. Mas aqueles sapatos estavam simplesmente lá, colocados em meio a outros itens, como se tivessem surgido sozinhos sem que ninguém os tivesse trazido. Perguntei a todas as colegas de trabalho e nenhuma delas soube me explicar. Parecia que os sapatos tinham se materializado do nada. No momento em que os segurei pela primeira vez, algo estranho aconteceu. Senti um arrepio intenso percorrer toda a minha espinha e por um instante tive a sensação de que o couro não era apenas couro. Ele estava morno, quase quente demais para ser normal. E em minha mente veio a ideia absurda de que eu estava tocando algo parecido com pele humana. Balancei a cabeça tentando afastar aquela sensação e os coloquei na prateleira, tentando não dar tanta importância. No entanto, naquela mesma noite, quando já estava fechando a loja, ouvi passos. Eram leves, curtos, suaves, como se uma criança descalça ou usando sapatinhos pequenos estivesse caminhando pelo chão de madeira antiga. O som ecoava pelo corredor do fundo e fez meu coração disparar. Eu estava sozinha e tinha certeza de que não havia ninguém além de mim ali dentro. Quando virei para olhar, não vi ninguém. Apenas os sapatos vermelhos estavam parados bem no meio do corredor, como se alguém os tivesse colocado ali. Nos dias seguintes, as coisas começaram a piorar. Sempre que eu abria a loja pela manhã, encontrava os sapatos em lugares diferentes. Eu me lembrava de deixá-los em uma prateleira específica, mas ao retornar no outro dia, eles estavam sobre o balcão, no chão, ou até mesmo próximos à porta. Nenhuma das minhas colegas queria acreditar em mim no início,
Mas logo elas também começaram a perceber. Uma das funcionárias, chamada Joana, certa vez jurou que havia visto os sapatos se moverem sozinhos quando se virou para atender um cliente. Ela disse que por um breve instante teve a impressão de que os laços estavam se mexendo, como se desfizessem sozinhos, e quando olhou de novo, os sapatos estavam em uma posição diferente da anterior. Mas o episódio mais assustador não aconteceu comigo, e sim com outra funcionária, chamada Camila. Ela era mais jovem e costumava ficar até mais tarde organizando o estoque quando havia muito movimento durante o dia. Em uma dessas noites, ela desligou as luzes e já estava se preparando para ir embora, quando ouviu um som vindo da loja. Voltou para verificar e encontrou os sapatos bem no meio do salão. Até aí, poderia ser apenas mais uma estranheza. Mas o detalhe que a fez gritar e sair correndo foi o que havia dentro deles. Pequenas pegadas ensanguentadas que saíam de dentro dos sapatos e seguiam até a porta de saída, como se uma criança invisível tivesse caminhado por ali. Na manhã seguinte, Camila ainda estava em choque quando contou para todas nós. Ninguém queria mais encostar naqueles sapatos. O medo tomou conta do brechó e muitas começaram a dizer que deveríamos nos livrar deles de uma vez por todas. Tomei coragem e decidi ser eu mesma a resolver aquilo. Coloquei luvas para não tocá-los diretamente, os peguei com muito cuidado, coloquei-os dentro de um saco preto e fui até a lixeira do lado de fora. Fiz isso já tarde da noite, tentando acreditar que com isso tudo se encerraria. Por algumas horas, pensei que havia conseguido. Dormi mais tranquila naquela noite, mas no dia seguinte, ao abrir a loja, senti o sangue gelar em minhas veias. Bem no centro do balcão estavam os sapatos vermelhos, limpos, brilhantes, sem nenhum sinal de poeira ou desgaste. Era como se nunca tivessem sido descartados. Mas o pior foi o que encontrei ao lado deles. No chão, escrito com letras pequenas e tortas, como se tivessem sido feitas por uma mão infantil suja de pó, estava uma mensagem curta e aterrorizante. Eles são meus. A partir daquele momento, eu não consegui mais ignorar. Precisava entender de onde vinham aqueles sapatos. Comecei a investigar, perguntando para moradores antigos da Rua das Violetas, até que uma vizinha idosa me contou uma história que me deixou arrepiada da cabeça aos pés. Há muitos anos, quando o prédio ainda era apenas uma casa antiga, uma menina chamada Elisa foi atropelada bem em frente. Ela tinha aproximadamente 7 anos de idade e no dia do acidente usava um vestido branco e um par de sapatos vermelhos. A morte foi instantânea, e muitos dizem que a cena foi marcada pela imagem dos sapatos da menina caídos no asfalto. O estranho é que, segundo os relatos da época, esses sapatos nunca foram encontrados. Desapareceram do local no mesmo dia do acidente e ninguém soube explicar para onde foram. Naquele momento, compreendi a verdade que eu não queria aceitar. Os sapatos que estavam na loja eram os mesmos da menina morta. Eles tinham voltado de alguma forma, carregando a presença dela, uma presença que se recusava a descansar. Depois que essa história veio à tona, a situação no brechó só piorou. Minhas colegas começaram a se recusar a trabalhar, alegando que ouviam risadas infantis, choros baixos e passos durante a noite. Algumas clientes que entraram para comprar roupas afirmaram ter sentido uma estranha pressão no peito ou um arrepio sem motivo quando passavam perto dos sapatos. A energia no local ficou insuportável. Poucos meses depois, o brechó fechou as portas. Nenhuma de nós queria mais estar ali e a própria dona decidiu encerrar o negócio. O mais inquietante é que quando finalmente fechamos, ninguém conseguiu mais encontrar os sapatos. Simplesmente desapareceram. E assim ficou a história. Os sapatos vermelhos sumiram mais uma vez, mas eu sei no fundo que eles ainda estão por aí. Talvez em outra loja, talvez em outra casa, talvez esperando a próxima pessoa que irá encontrá-los e se tornar a nova testemunha de sua maldição. Hoje,
Quando lembro de tudo isso, um calafrio me percorre. Eu mesma vi os sapatos se moverem, eu mesma li a mensagem escrita no chão, eu mesma ouvi os passos. Não foram invenções da minha mente, não foi imaginação. Foram fatos, e eu jamais esquecerei. E é por isso que deixo aqui meu comentário final. Muitas pessoas acreditam que objetos são apenas coisas inanimadas, simples pertences que trocam de dono e carregam apenas lembranças boas ou neutras. Mas a verdade é que alguns objetos parecem absorver não apenas lembranças, e sim dores, traumas, violências e até mesmo a essência de quem os possuía. Talvez esses sapatos vermelhos tenham se tornado o elo entre a vida e a morte de uma criança que partiu de forma trágica. Talvez eles sejam apenas a prova de que existem forças que não compreendemos e que se manifestam de maneiras perturbadoras em coisas aparentemente simples. O fato é que, desde então, nunca mais consegui olhar para um objeto usado sem me perguntar o que será que ele realmente carrega. Minha vida havia mudado drasticamente nos últimos meses. O apartamento novo era pequeno, barato e mal localizado, mas era o único lugar que eu podia pagar naquele momento. As paredes descascadas e o silêncio constante faziam com que o ambiente fosse vazio, desprovido de qualquer conforto ou calor humano. Com o passar das semanas, percebi que o espaço refletia exatamente como eu me sentia por dentro: solitário, frio e incompleto. Na tentativa de preencher esse vazio, comecei a frequentar bazares de segunda mão, buscando móveis e objetos baratos que pudessem dar alguma vida àquele lugar. E quem sabe aliviar a sensação sufocante de solidão que insistia em me acompanhar. Foi em um desses bazares de rua, em uma tarde nublada de sábado, que encontrei algo que mudaria minha vida para sempre. A vendedora era uma senhora de aparência cansada, com mãos calejadas e olhar perdido. Sobre uma velha lona estendida no chão, ela havia espalhado toda a sorte de objetos usados, sujos e maltratados pelo tempo. O cheiro de poeira e umidade pairava no ar enquanto eu vasculhava distraidamente a pilha de coisas sem muito interesse. Mas foi então que meus olhos se prenderam a um objeto em particular. Uma moldura dourada, desgastada, com marcas de ferrugem nas bordas e detalhes quase apagados pelo tempo. "Está de graça", disse a mulher com um sorriso vazio, como se quisesse se livrar do objeto a qualquer custo. "Parece antiga, mas ainda tem sua beleza, não acha?" Segurei a moldura em minhas mãos e no instante em que a toquei, um frio percorreu meu corpo como se tivesse mergulhado em água gelada. Ela era estranhamente pesada para o tamanho que tinha. O preço, quase simbólico, soava ridículo diante de algo tão imponente, mesmo em seu estado atual. Sem pensar muito, aceitei a oferta e levei a peça comigo. Achei que seria perfeita para preencher a parede vazia da sala. Cheguei em casa e coloquei a moldura sobre uma prateleira improvisada. Ao fazer isso, senti uma leve mudança no ar, como se o ambiente tivesse se tornado mais denso, mais pesado. Tentei ignorar, convencendo a mim mesmo de que era apenas impressão causada pelo cansaço. Naquela primeira noite, o silêncio do apartamento foi interrompido por pequenos ruídos que não consegui identificar. Estava exausto demais para prestar atenção e acabei adormecendo, embora o sono fosse inquieto. Mesmo adormecido, a sensação de que eu não estava sozinho me acompanhava como uma sombra grudada em minha consciência. Nos dias seguintes, os ruídos se intensificaram. Eram barulhos sutis, como arranhões nas paredes ou sussurros vindo de trás das portas fechadas. Muitas vezes, parecia que o som vinha de dentro da minha própria cabeça. A cada noite, a sensação de incômodo crescia e eu comecei a duvidar da minha própria sanidade. Então, certa madrugada, fui acordado por um estalo seco. Levantei de sobressalto e caminhei até a sala.
O ar estava mais frio do que o normal, quase gélido. Sobre a prateleira, a moldura dourada parecia brilhar de maneira incomum sob a fraca luz que vinha da rua. Foi nesse instante que vi algo que me deixou paralisado. Um reflexo. Não havia vidro na moldura, mas ainda assim, algo refletia dentro dela. Aproximei-me devagar, com os olhos fixos naquela sombra que se formava dentro do retângulo vazio. Uma corrente fria atravessou meu corpo e os pelos dos meus braços se eriçaram. Não havia vento, mas parecia que o ar se movia ao meu redor, como se respirasse. Naquele momento, percebi que a moldura não era apenas um objeto decorativo. Algo estava nela. Algo perigoso. Voltei para o quarto sem saber o que fazer, com o coração disparado. Passei o resto da noite em claro, certo de que algo me observava do outro lado daquela moldura. Tentei retomar minha rotina, convencendo-me de que tudo não passava de imaginação, mas os ruídos não cessavam. Pelo contrário, ficavam cada vez mais fortes, cada vez mais próximos. Durante o dia, o apartamento parecia quase normal. Mas à noite, o silêncio era cortado por sussurros, estalos e arranhões. Era insuportável. Decidi contar o que estava acontecendo a um amigo de longa data chamado Marcelo. Ele sempre foi um sujeito cético, racional, incapaz de acreditar em qualquer coisa que fugisse ao senso comum. Contei a ele tudo, na esperança de algum consolo. Ele riu, dizendo que era apenas paranoia. Você precisa descansar, cara. Isso é cansaço acumulado. Amanhã vamos beber umas cervejas na minha casa. Você precisa esvaziar a cabeça. Naquela noite, não queria voltar para meu apartamento, mas não tinha escolha. O silêncio denso me recebeu novamente, acompanhado daquele frio inexplicável que parecia emanar das paredes. O ar estava sempre mais gelado lá dentro do que do lado de fora. No dia seguinte, Marcelo apareceu em minha porta com um pacote de cervejas, decidido a me animar. Conversamos sobre banalidades durante horas e, por um momento, o peso que me acompanhava pareceu desaparecer. Mas essa trégua durou pouco. Enquanto ríamos de uma piada boba, ouvimos um som, um leve sussurro vindo do quarto ao lado. Olhei para Marcelo, esperando que ele negasse ter ouvido. Mas ele estava pálido. Você ouviu isso? Perguntei. Ouvi, respondeu com a voz grave. O som se repetiu, mais alto, vindo claramente da direção da moldura. Um arrepio percorreu minha pele. Era uma voz baixa, incompreensível, como se alguém murmurasse em uma língua desconhecida. Marcelo se levantou e se aproximou da moldura. Eu queria impedi-lo, mas as palavras não saíam da minha boca. Ele tocou a madeira envelhecida, franzindo a testa. Isso aqui é estranho. Acho que você deveria se livrar disso, disse, agora sério, sem nenhuma ironia. Antes que eu respondesse, o som voltou, mais forte, quase como um grito abafado. Ambos recuamos imediatamente. Tá vendo? Não sou só eu. Isso tem algo errado, disse Marcelo pálido. Ele insistiu que eu jogasse a moldura fora. Eu sabia que era o certo, mas algo dentro de mim hesitava. Era como se aquele objeto já fizesse parte de mim. Menti, dizendo que cuidaria daquilo. Marcelo foi embora apressado, visivelmente abalado. Fiquei sozinho novamente com a moldura. Naquela noite, acordei com uma sensação sufocante. Meu coração estava acelerado e quando abri os olhos, percebi uma luz fraca vindo da sala. Levantei-me hesitante e caminhei até lá. A moldura brilhava com um clarão dourado perturbador, mas o mais assustador é que agora havia um espelho dentro dela. Um espelho que refletia a sala de forma distorcida. Aproximei-me devagar, incapaz de desviar o olhar. No reflexo, vi minha imagem. Mas atrás de mim havia algo. Uma figura encapuzada, alta, imóvel, com olhos invisíveis cravados em mim. Girei o corpo de imediato, mas não havia nada. No entanto, no reflexo, a figura permanecia. E então, lentamente, ela começou a se mover.
Meus pés pareciam colados ao chão. O espelho vibrou, emitindo um som ameaçador. A criatura encostou a mão longa e fina no vidro e senti o ar ser sugado ao meu redor. O vidro rachou, espalhando fissuras como teias de aranha. Quando explodiu em 1000 pedaços, a entidade saiu de dentro dele. Estava livre. Corri sem pensar, descendo as escadas do prédio até parar em uma rua deserta. O coração parecia prestes a explodir. Passei a madrugada vagando, até que ao amanhecer decidi procurar respostas. Na biblioteca mais antiga da cidade, após horas de busca, encontrei uma notícia em um jornal antigo, datado de 1937. A manchete dizia: família amaldiçoada desaparece em circunstâncias misteriosas. O texto relatava os eventos bizarros que cercaram uma família rica, que aos poucos enlouqueceu até desaparecer. O único item encontrado intacto na mansão vazia era uma moldura dourada, a mesma que agora estava em meu apartamento. A moldura havia sido leiloada várias vezes ao longo das décadas e sempre, após tragédias inexplicáveis, reaparecia. Cada dono desaparecia ou enlouquecia. Voltei para casa decidido a enfrentar aquilo. Procurei ajuda com um estudioso de ocultismo que me explicou que a moldura era um receptáculo, uma prisão antiga. Ele me entregou um pergaminho com um ritual para tentar selar a entidade novamente, mas alertou: qualquer erro poderia libertá-la de vez. Naquela noite preparei tudo: os símbolos desenhados no chão com giz, as velas em pontos exatos, o círculo de proteção. Comecei a recitar as palavras antigas e logo o ar começou a vibrar. A figura surgiu dentro da moldura, empurrando o véu entre os mundos. Continuei a recitação, mesmo quando o chão tremeu e o ar parecia ser sugado. Quando pronunciei as últimas palavras, a entidade foi sugada de volta para dentro da moldura. O vidro se reformou e a moldura caiu da parede. Ofegante, me aproximei. Foi então que percebi algo horrível. O reflexo não mostrava a sala, mostrava a mim, mas não era exatamente eu, era algo dentro de mim. A moldura não havia selado a entidade, ela havia me encontrado e agora estava em mim. Muitas vezes, aquilo que adquirimos sem pensar pode trazer consigo memórias e marcas invisíveis de quem o usou antes. No caso dessa jaqueta, tudo indica que ela estava associada a uma morte trágica, e a presença que se manifestou parecia querer mostrar exatamente isso. Não se trata de condenar brechós ou roupas de segunda mão, mas sim de refletir sobre como certas coisas podem se tornar condutores de experiências inexplicáveis. O perigo está justamente na banalidade. Nunca sabemos o que pode estar por trás de algo aparentemente comum. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.